tranquilidade, paisagens que acalmam. No silêncio de nós mesmos podemos enxergar além. Qual seria a melhor maneira de agir para encontrar a verdadeira paz interior em meio a um turbilhão de sensações e emoções? Cientistas do mundo inteiro estudam os benefícios da meditação. Templos como este foram construídos no mundo inteiro para ensinar a encontrar a fórmula da felicidade. Meditação é algo muito conhecido atualmente, existem muitos métodos de meditação, mas a meditação budista é muito antiga, é algo que Buda ensinou há quase 3.000 anos atrás e é a principal ferramenta, instrumento que o budismo oferece. E o propósito da meditação principal é acalmar nossa mente, né? Tornar nossa mente serena, pacífica. A única causa real, verdadeira de felicidade é uma mente pacífica. Então é sabido, é considerado, é tido como causa várias fontes externas, né? As pessoas, do modo geral, acham que várias das fontes externas produzem felicidade, mas todas essas experiências boas são temporárias. Pode até contribuir para que você tenha uma vida melhor e tal, mas não garante nada, né? Tanto que tem muita gente que tem boas condições e tem uma vida miserável. E tem muitas pessoas que têm uma vida externa, entre aspas, considerada miserável, mas é uma pessoa feliz. Então o que determina é a sua paz interna e não o que você tem externamente. E a meditação tem esse objetivo: tornar a sua mente calma, serena, pacífica. Agora, o mais importante talvez seja entender que a meditação não é apenas esse tempinho da regra. Que quase todo mundo pensa que meditação é só aquela hora que está na almofada, ou que uma prática religiosa é só aquele momento que você está na igreja, na missa, não sei, onde você estiver, seja qual for sua linha. Não é isso. Então a meditação tem duas partes. Tem aquela parte formal que você faz na almofada, geralmente 20 minutos. Se é uma prática diária, 20 minutos. Se é um retiro, por exemplo, 4 sessões de 20 minutos, com mais as preces e tal. Acontece que o dia tem 24 horas, não tem 20 minutos. A partir do momento em que se encerra a meditação formal, começa a informal. Você começa a aplicar em todas as suas atividades aquilo que você treinou na meditação. Esse é o propósito da meditação. Se você não faz isso, não tem sentido você meditar. Ginsu Trin estuda e pratica o budismo Kadampa há 20 anos. Depois de uma vida toda dedicada à filosofia, foi ordenado monge. Como fazer uma correlação aí com as religiões do Ocidente mais conhecidas aí? Pode ser católico, evangélico, espírita, enfim. Todas elas têm as suas restrições, o que pode e o que não pode. O que pode e o que não pode para o caso de um monge? Casar, por exemplo? Eu vou responder para você antes o que Buda diz que as pessoas não podem, porque pode qualquer coisa, tá certo? É o livre-arbítrio, você faz o que você quiser. Também aplicado no budismo. Também, claro, cada um faz o que quer. Agora, o que você deve ou não é diferente, porque você pode fazer algo e não deve fazer, porque aquilo pode produzir sofrimento para você, para os outros e para você. Então, Buda recomenda que não se faça nada, nunca, que prejudique alguém. Entendi. Então, essa é a regra geral. Aí, isso vale para leigos e para ordenados, para budistas e não budistas, certo? Aí um monge budista, por exemplo, na tradição Kadampa, que é a nossa, tem algumas restrições. Por exemplo, não se casa, tem voto de celibato, certo? Não tem namoradas, nem namorados. Então isso é uma característica dos monges Kadampa. Mas existem outras tradições onde os monges se casam. Qual a relação do budismo com a meditação? E já dentro dessa pergunta, o que seria o budismo? Muito bem, é uma boa pergunta. Eu acho que eu vou responder
Começando com uma brincadeira. Na primeira eu vou responder o que, depois eu faço a brincadeira. Budismo é o conjunto dos ensinamentos que Buda deu. Buda Shakyamuni. Buda Shakyamuni nasceu no ano 624 a.C. e deu ensinamentos durante muitos anos, cerca de 40 anos, e esses ensinamentos chegam até hoje, no século XXI. Né? O propósito dos ensinamentos de Buda é ajudar as pessoas a reduzir até a erradicação total os sofrimentos, a cultivar até que ele se torne permanente a felicidade. Então esse é o propósito. Né? Então são vários ensinamentos, várias sabedorias que Buda ensina. Como que você insere essa sabedoria na sua mente? Você precisa de uma ferramenta. Então a meditação é essa ferramenta. Ela familiariza a mente com virtudes, paciência, amor, compaixão, e isso tudo acalma a mente. Se a gente pensa em prejuízos, ofensas, melindres, a mente fica agitada. Por que o Buda, representado aqui no templo, por exemplo, é por três imagens? O que significa cada uma delas? Certo. Nós temos aqui muitas imagens de Budas, vocês vão depois observar que tem muitas. Isso indica que não existe um Buda único, existem muitos Budas. Essa é uma confusão também comum das pessoas, que haja apenas um Buda único. Não. Buda fala que cada um de vocês, você e eu, vamos um dia no futuro nos tornar Budas, sem exceção. Por quê? Porque nós temos a semente búdica, ou seja, compaixão. Eu não preciso conhecer vocês ou você para poder afirmar que você tem compaixão, que vocês têm compaixão. Eu sei. Porque as pessoas que vocês amam, seja o seu pai, mãe, filho, irmão, amigo, companheiro, companheira, quando essa pessoa está sofrendo, o que você sente? Compaixão. Vontade de superar e de remover esse sofrimento. Todo mundo sente isso. Isso é chamado de compaixão. É isso que nos torna Budas. Nosso altar aqui atrás tem 3 imagens grandes representando Budas. O Buda central, aliás, é o único templo da nossa tradição que tem 3. Isso é inédito aqui do Brasil. Legal. Por enquanto. Então a imagem central é o Buda Shakyamuni, que é o Buda dessa era, desse momento. Que essa era começou com o nascimento dele no ano 624 a.C., quase 3.000 anos. Até quando vai durar, não sei, mas ela ainda não acabou. À esquerda nossa aqui, do público, e à direita dele, tem um outro Buda igual. A única diferença são os gestos, as mãos. Esse é o Buda Kashyapa, que é o Buda da era anterior. Antes de iniciar a era de Buda, existia a era de Kashyapa. Acabou a era de Kashyapa, começou de Buda Shakyamuni, que ainda não acabou. Quando acabar essa era, vai começar a era do Buda Maitreya, que está à esquerda de Buda e à direita de nós que estamos olhando para eles. Então, essa era não começou? Ainda não. E tem data para começar? Não sei. É desconhecida. E para a pessoa que gostaria de começar a praticar o budismo, ela começa por onde? Olha, eu diria, talvez algo que eu já falo para muitas pessoas que vêm aqui. Você considera os ensinamentos de Buda de uma forma lógica, usando o seu raciocínio, o seu conhecimento, sua lógica. E se você achar que isso faz sentido, você concorda e aprova, então você deve conferir no seu coração se você tem uma conexão. Se você tem, então é quase certo que essa é, entre aspas, a sua praia. Uma boa maneira de conhecer a tradição budista e se familiarizar com a meditação é se hospedar nos chalés ao lado do templo. Você se inscreve para um curso, chega no sábado de manhã, passa o dia aqui, estuda, medita, almoça com a gente, comida vegetariana, janta com a gente, dorme nos chalés de madeira e no domingo, café da manhã, estuda mais um pouco, medita, descansa e vai embora no fim da tarde. No Brasil existe apenas um templo budista da tradição Kadampa. No estilo tradicional foram construídos 4 até agora.
sendo este de Cabreúva o terceiro e maior de todos. Foram necessários 5 anos de muito trabalho para a conclusão. Inaugurado em 2010, no dia 25 de outubro, uma grande festa reuniu mais de 3.000 visitantes estrangeiros e 1.000 brasileiros. Aqui, todo o trabalho é feito através do voluntariado. A tradição Kadampa está em mais de 40 países e, em sua maioria, os centros são adaptados em casas antigas, castelos, entre outras construções. Tudo aqui tem um significado, do teto ao formato das portas, cores dos vidros, símbolos e imagens. O templo fica a 80 quilômetros da capital, na cidade de Cabreúva, ao pé da Serra do Japi, um dos maiores patrimônios naturais da região. Com clima agradável, longe do barulho da grande cidade, aqui podemos ter um encontro com nós mesmos. Meditar na natureza, no campo, até parece das tarefas a mais simples. Mas seria possível para nós, moradores dos grandes centros urbanos, nos desconectarmos de tudo, dessa poluição sonora, do trânsito caótico e encontrarmos uns minutos de silêncio e meditar? Seria possível? É possível e é necessário, porque justamente é a agitação que cria a necessidade de você desagitar, de você acalmar, de você relaxar um pouco. Prática milenar, a meditação tem atraído cada dia mais novos adeptos. O ideal, é meditar de manhã e à noite. Então, antes de você começar suas atividades, fazer um período de meditação, antes de levantar, e à noite. Para mim é mais simples à noite, porque horário, para quem trabalha e tem muita coisa para fazer, não tem horário fixo. Então, antes de dormir, necessariamente eu medito, seja a hora que for. Pode ser 11 da noite, meia-noite, 1, mas eu medito antes. A empresária Débora Oliveira se rendeu à técnica há quase 2 anos. Dona de uma fábrica de chocolates sensoriais, onde o sabor do doce estabiliza as emoções. Se sentir bem é fundamental para o cotidiano dela. Débora leva uma vida agitada, cuida da empresa, marido e filhos, mas garante, medita diariamente 1 hora antes de dormir. Eu medito porque veio essa necessidade nesse momento de vida de realmente ter um equilíbrio, de ter um pouco mais de centramento. Estou num momento que tem muita demanda acontecendo, então eu medito para ter um equilíbrio, um foco, um pouco mais de concentração. E para ter contato com esse lado que também é um lado, não é religioso, mas um lado espiritual que todo mundo tem. E você desenvolve um pouco disso com a meditação. Talvez a mensagem mais significativa seria vocês pensarem no que é causa de felicidade de verdade, de fato. Porque hoje a gente é bombardeado por uma série de informações e de sugestões de que isso ou aquilo outro é causa. Então pense, isso realmente me faz feliz? Porque tem muitas e muitas causas de felicidade, tidas como causa de felicidade, que muita gente já tem. Só que a gente conhece muita gente que tem essas causas e não é feliz. Então a causa única de felicidade que Buda ensina é a mente em paz, paz interior. Então procure pensar nisso. Experimente momentos em que você está em paz e tente sentir, comparar com momentos em que você tem outras coisas tidas como causa e você compara para ver qual é a sua experiência. E tente compreender, concluir que a única causa possível de felicidade é a paz interior. E a meditação tem o poder de nos deixar em paz. Então é muito importante.